Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero, nesta oportunidade, compartilhar com os irmãos um texto da palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Isaías, de número 40. Quero ler do verso 12 até ao de número 14. E depois também estarei lendo o verso 22 e o 26. Assim nos diz, meus amados irmãos e irmãs, a palavra do Senhor. Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor ou, como seu conselheiro, o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria, lhe mostrou o caminho de entendimento? Vamos agora para o verso de número 22 e o 26. Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. E ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. E o verso final 26. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Vamos orar ao nosso Pai. Querido Deus, graças te damos por essa bendita oportunidade, na meditação, na reflexão da tua palavra neste momento. Ó Deus, aplique essa palavra aos nossos corações, trazendo-nos alento, consolo e esperança nos dias nos quais nós estamos vivendo. Assim nós pedimos a Ti, em nome do Teu Filho, Senhor Jesus. Amém. Pois bem, meus amados irmãos, queridos e amigos e irmãs, medo, incertezas, crises, quarentena, fechamento de aeroportos, shoppings, alta do dólar, oscilações nas bolsas de valores, como aquele sobe e desce especulativo. Decretos estão sendo assinados pelos governantes na esfera municipal, estadual e federal, vetando o aglomerado de pessoas como em estádios, escolas, universidades, academias, cinemas, shoppings e vai por aí afora. Cancelamentos também de viagens para o exterior em alguns países é o que nós temos visto através da mídia. Recepções de casamentos estão correndo um sério risco de não serem possíveis na sua realização. E tudo isso ter levado de forma apreensiva por conta de um vírus que para mim eu chamo de um predador que nós não o vemos, chamado coronavírus, que na verdade tem se espalhado em proporções nas quais nós não podemos sequer mensurar. E esse chamado coronavírus, ele está classificado como uma pandemia, ou seja, uma enfermidade epidêmica amplamente disseminada. Orientações passadas pelos profissionais da área de saúde são constantes e incansáveis, implacáveis, até diria eu, para que a população tenha cuidado e que tome as devidas precauções a respeito. Estamos vivenciando, e eu falo como pastor também,
onde líderes das igrejas têm se reunido com seus conselhos para tomarem decisões sérias e cansativas, que nos levam, pode até nos levar à exaustão, no sentido de preocuparmos o que é que o rebanho vai entender, se nós, como líderes de igreja, pautamos pelo bom senso, debaixo da oração, meditando nas Sagradas Escrituras, no afã de querermos, então, proporcionar ao nosso rebanho o zelo, o cuidado, no qual nós estamos vivendo nos últimos dias. Pensando nos idosos, nas crianças, onde a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, tem asseverado que são os mais vulneráveis. E pensamos, e eu digo exaustão, pelo fato de que nem todos compreendem a grandeza, magnitude do chamado coronavírus e nas medidas de um conselho sério, de pastores sérios que querem o bem da sua comunidade e de algo que pode evitar lá na frente, e também esses líderes que estão sensíveis e são sensíveis aos decretos, seja do município, do estado e também da nossa nação brasileira. Porque alguns dizem que nós não temos fé, que nós somos de outro mundo, que a nossa pátria não é aqui. E eu sei muito bem a esse respeito. Nós não somos dessa pátria. Somos aqui temporários. Estamos aqui de passagens, meus amados. Mas é preciso também ponderarmos e pensarmos um pouco a respeito com esmero, com zelo. Por que é que estou dizendo isso? Porque os dias nos quais nós estamos vivendo aí são tensos, apreensivos. E o tema da nossa meditação está nas palavras elencadas pelo profeta Isaías, nesse capítulo 40, dos versículos 12 até o de número 14, e depois o 22 e o 26. E o tema sobre o qual eu quero lhes trazer nesta oportunidade, o quem, no qual devemos dar mais atenção em meio às nossas apreensões. Eu vou repetir para você. O quem no qual devemos dar mais atenção em meio às nossas apreensões. O texto sagrado, ele me mostra aqui no versículo de número 12, por duas vezes a expressão quem. No verso de número 13 também nós encontramos mais uma vez logo no início a expressão quem. Verso 14, de igual forma, com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão, e ele vai dizendo quem conseguiu. Quem? Nos versículos 15 e 16 deste mesmo capítulo, nós encontramos aí, meus amados irmãos, a expressão ele, e esse ele se refere ao Deus Supremo, ao Deus Poderoso. E no 26, nós encontramos novamente quem, aquele, e novamente a expressão ele. Certa feita, tempos atrás, num programa de rádio, alguém ligou para a rádio e ali comentando acerca de alguma coisa que estava sendo dita numa entrevista ao vivo. Esse ouvinte, pelo telefone, falou o seguinte naquela emissora de rádio: olhe para os outros e ficará angustiado. Olhe para si mesmo e ficarás deprimido. Mas aí depois, em alto e bom som, ele expressou o seguinte: olhe para Deus e você será abençoado. Aleluia! Queridos, eu não tenho que ficar sob o jugo das circunstâncias. Eu não posso ser refém no sentido de uma situação que me leva
a apreensão. É fato, é notório que nós estamos vivendo dias difíceis. Dias difíceis. O comércio está quase parando. Hoje mesmo, eu estava dizendo numa rádio de que em Belo Horizonte, por exemplo, e hoje é sexta-feira, dizendo que muitas lojas em Belo Horizonte estariam propensas a fecharem as suas portas diante dessa pandemia, denominado aí do coronavírus. Nós temos que olhar para Deus, amados. A palavra do Senhor diz no Salmo 121, o versículo 1, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Queridos irmãos e irmãs, quando as perspectivas são sombrias, precisamos olhar para o alto. Deus é maior do que as nossas apreensões. Deus é maior do que as circunstâncias que nos afligem, que nos trazem angústias, abatimentos, inquietações, preocupações e demoras. Ou seja, até quando vai continuar assim? Deus, amados, Ele é maior que qualquer situação adversa na terra. Olhem para o que o profeta Isaías escreveu nesse capítulo 40, versículos 12 e 14. Medite. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Isso é a grandeza de Deus, somente Deus pode fazer isso. Tente você um dia, quando puder, quando acabar com esse vírus aí, coronavírus, indo à praia, encha a sua mão dos grãos de areia e pegue uma pinça e tente então separar uma por uma. Eu tenho plena convicção e certeza de que você não conseguirá contar o número daqueles grãos ali. Deus pode, porque Deus é poderoso. O que eu quero dizer e aplicar para nós neste momento é que se um dia ou se nós sentirmos tão pequenos a ponto de perguntarmos, Deus se importa comigo, conosco? De fato, com a sua vida, com a minha vida? Convém lembrarmos, amados, que Deus sabe até mesmo o nome de cada estrela. Diz aqui o verso de número 26. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas. Olha bem, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Deus conhece. Deus é soberano, amados. Nada foge ao controle dele. Essa situação de pandemia do coronavírus não pegou Deus de surpresa. E nós, sim. Mas Deus, Ele é maior do que o coronavírus. O mesmo Deus que sabe o nome de cada estrela é o mesmo Deus que cuida de você, querido, que cuida também da sua família, que nos conhece individualmente, sabe das nossas apreensões e nos livra, nos guarda e também nos abençoa. Como cristãos, como é que nós vamos responder mediante a esta crise? Eu entendo que é com fé e não com medo. Fé e não medo. Nós devemos olhar para dentro da tempestade e perguntar, Senhor, o que o Senhor espera que eu aprenda em meio a essa situação? O que o Senhor requer de mim? E como o Senhor espera que eu reaja a essa situação? Em meio a essa apreensão que graça não só no Brasil em resplendor, mas no mundo todo. Sendo assim, amados, eu queria aqui elencar
alguns pontos que eu julgo pertinente nesse momento no qual nós estamos passando. Da nossa fragilidade humana. Primeiro ponto, da nossa fragilidade humana. Por que isso, pastor Landim? Do que é que o senhor está dizendo da nossa fragilidade humana? Queridos, essa crise global, ela está nos ensinando o quão fraco nós somos como seres humanos. É o inesperado. Como eu disse momentos atrás, um predador invisível. Nós não sabemos mensurar o seu tamanho, mas ainda que nós, mesmo que se pudéssemos pegar uma lupa para ver então o seu tamanho, como ele é, na verdade, mesmo que ele seja diminuto, ele tem feito um grande estrago a nível mundial. E nós estamos aí à mercê desta situação. Não sou um profeta, um pregador apocalíptico, mas numa situação, eu diria, como quase que no caos. E essa crise global, ela nos ensina, que nós precisamos dobrar mais os nossos joelhos. Nós precisamos compreender que, mesmo sendo frágeis, nós temos um Deus que é poderoso. Nós precisamos, amados, confiar, em segundo lugar, na providência do Senhor. Mas antes disso, desse segundo ponto, eu quero ainda te lembrar, a Bíblia diz no Salmo 90, versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Você não sabe do dia da manhã, mas Deus sabe o que pode acontecer. Segunda lição, confie na providência do Senhor. Porque Deus é soberano sobre todas as coisas, amados. Sobre todas as coisas. E esse confiar é descansar em Deus, não é paranoia. Não. Mas é ficar esperando no Senhor o livramento. Porque Deus é o Deus do livramento. É Ele que nos atende, é Ele que nos acolhe, é Ele que nos socorre, é Ele que promove livramentos para todos nós. E em terceiro lugar, devemos e convém orarmos pelas autoridades mundiais, pelos nossos governantes, queridos, pelos profissionais da área da saúde. As pessoas enfrentam uma crise mundial em tempo real. Tempo real. O coronavírus não tem partido político, amados. Todo protocolo sanitário deve ser observado com sabedoria e prudência cristã. Hoje não, na sexta-feira, dia 20, eu estava fazendo uma entrevista com o prefeito aqui de Resplendor. E naquela entrevista estava lá também o secretário do município e o médico infectologista. E ali na entrevista, e chovendo perguntas para nós naquela entrevista, e uma delas eu não esqueci, dentro do que eu estou reportando para você neste momento. E a pergunta foi: senhores, Resplendor está preparada para esta situação? É uma pergunta que nós não temos resposta. Não temos resposta. Por quê? Porque nós não temos sequer a noção do tamanho ou da proporção do coronavírus. Ele está em ascendência, ele está crescendo. Essa é a realidade. Os números têm apontado aí através da OMS, nos estados, em algumas cidades capitais, no Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, o gráfico está em ascendência, está crescendo. Então, nós não temos como prever e falar que estamos preparados. Seria muito leviano da nossa parte dizermos que estamos preparados. Nós não estamos preparados, mas Deus está preparado, porque Ele é o Todo-Poderoso.
Ele é o Todo-Poderoso. Hoje mesmo eu recebi nas redes sociais. Lá, eu tenho muito cuidado com esse negócio de fake news, mas isso procede. Lá na Itália, onde alguém postou que se nós brasileiros tivéssemos a noção do que está acontecendo lá na Itália, onde os médicos estão chorando, trabalhando diuturnamente 42 horas, sem cansar, estão exauridos, cansados, chorando, onde ali eles têm o aparelho para atender um determinado número de pessoas e não tem todo o preparo para atender outros, e aí tem que escolher a quem nós vamos então dar prosseguimento na continuidade da vida. E aí, sem exagero algum, opta-se para deixar os idosos de lado e colocar o aparelho para aquele que precisa no mais jovem. É isso, e nós não estamos preparados. Mas Deus, amados, está preparado. Por isso, é preciso, em quarto lugar, que você e eu, que nós exerçamos, preste bem atenção, o espírito de cidadania e que possamos denunciar neste momento os chamados aproveitadores do mercado. Por que espírito de cidadania? Porque, na verdade, se eu tiver a noção e a compreensão desse momento no qual estamos passando, eu vou colaborar com aquilo que as nossas autoridades sanitárias têm divulgado diuturnamente. Nos cuidados de lavar as mãos, nos cuidados de cumprimentarmos uns aos outros. Eu, como pastor, me encontro numa situação no sentido de que, se não pegar na mão de uma pessoa, ela pode me taxar como alguém que, na verdade, é orgulhosa, mas não é. Eu preciso ter cuidado. Então eu posso dizer: olá, bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Deus te abençoe. Mas eu preciso também cooperar e entender o que as nossas autoridades estão passando para nós. E esses profissionais têm se desdobrado, não têm medido os esforços no sentido de nos ajudar nesse processo de epidemia em que estamos vivendo. E por que eu digo também denunciar os aproveitadores? Porque tem gente que aproveita da situação, infelizmente, para majorar os preços naquilo que a população precisa e carece. Faça um teste. Existem comerciantes sérios, mas existem aqueles que, na verdade, eu chamo de aproveitadores. E não tem nenhum medo de dizer a este respeito. Não tem nenhum medo. E se eu pegar, pode ter certeza que eu irei denunciar ao Ministério Público. Porque é inadmissível, numa situação como essa nós estamos vivendo, as pessoas então se aproveitarem de um fato para poder então engordar as suas contas bancárias. É preciso ser solidário. Eu sei que paga-se impostos e mais impostos, mas que seja dentro do âmbito daquilo que é justo. Fico pensando naquele assalariado que tem que contar as moedinhas para comprar alimento para sua casa, pagar a sua conta de energia, água, enfim, aluguel, e agora também somado com de comprar aí esse gel ou álcool para fazer todo o processo de higienização. Então, exerça o espírito de sabedoria e denuncie os aproveitadores, em nome do Senhor Jesus Cristo. E, finalmente, eu quero concluir essa nossa meditação. Olhe para a graça de Deus. Olhe para a graça de Deus, meu querido. Nossos ancestrais, na fé, enfrentaram cativeiros e cativeiros, exílios, doenças e pestes. E alguns de nós também enfrentamos nos idos de 1980, a chamada hiperinflação. Não sei se você se lembra disso.
hiperinflação. Mas diante de tudo isso, amados, podemos testemunhar que muita coisa deu errado, muito aperto foi necessário, mas em todas essas situações sempre podemos ver a graça de Deus dispensada a todos nós. Deus não nos desamparou, Deus não nos abandonou. Assim como o Senhor é generoso conosco, sejamos também generosos com as pessoas que estão sofrendo neste momento. Separe um tempo na sua casa. Ore para as famílias, onde tem lá nos seus parentes pessoas infectadas com o coronavírus. Ore pelas famílias enlutadas. Ore pelas autoridades constituídas para que Deus lhes conceda mais sabedoria, graça, entendimento, cientistas para descobrirem uma vacina para tal. Ore em favor dos nossos governantes, nossos gestores, para que também eles possam enfrentar essa situação debaixo da graça e da misericórdia do Senhor. A minha oração, amados, é que nós, como povo do Senhor, que tem temor de Deus, confiemos mais no Senhor. Diante desse nosso tema, o quem no qual devemos dar mais atenção em meio às nossas apreensões, sabendo que Ele é grande, que Ele é o grande eu sou, e que Ele pode todas as coisas. Separe um tempo, portanto, na sua casa e ore. Ore com a sua família. Clame ao Senhor pelo nosso município, pelo nosso Brasil, pelas nações. Peça a Deus livramento. Assim como Deus deu livramento ao povo de Israel lá no Egito e em tantas outras situações. Este é o mesmo Deus que agiu no passado e age no presente. Ele é o Deus de ontem, hoje e o será eternamente. Que o Senhor da glória te abençoe, te fortaleça, em nome de Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez? Bendito Deus e Pai, nós sabemos, ó Pai amado, que nada pega o Senhor de surpresa. Tu és o Deus onisciente, Tu és o Deus que dá livramento. E nesse instante, ó Pai, nós queremos clamar pelas nossas autoridades, pelos políticos, queremos clamar pelos cientistas, pelos médicos, enfermeiros e enfermeiras, enfim, por aqueles que trabalham na área da saúde. Queremos orar também, ó Pai, pelas autoridades, pelas polícias, que também, ó Pai amado, têm que agir. Ajuda-os, ó Pai, se pois o suporte dos mesmos e nossos também, no sentido, meu Deus, de que não entremos em pânico, mas que possamos descansar, sabendo que o Senhor é bom e que a Tua misericórdia dura para sempre. A Ti honras, glórias e louvores. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Senhor te abençoe, te fortaleça e te guarde. Um beijo no seu coração. Até a próxima, querendo Deus, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo.